Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe andar de bicicleta e por mais tempo que você passe sem andar, se você subir em uma, você continua andando? I don't know. I don't know. I don't know. Não é bastante interessante isso? E por que eu tô te contando isso? Porque eu quero explicar para você que assim como andar de bicicleta e você não esquece, porque isso é um aprendizado da memória implícita do corpo ou a memória de procedimento, é o mesmo que acontece com as nossas memórias desde o período pré-natal que continuam influenciando a sua vida hoje. Não é interessante saber que a gente pode passar décadas sem fazer algo, mas uma vez que a gente tem aquele aprendizado, os nossos músculos conseguem organizar? É muito diferente daquela memória que, por exemplo, você vai fazer uma prova e você decora tudo aqui e passou a prova, você nunca mais lembra daquilo. Isso são aprendizados. Por exemplo, nessa época, o período intrauterino do sistema nervoso autônomo, de códigos musculares, da sua bioquímica, das suas células. Parece ser um assunto bastante interessante, não é? Então vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, que eu quero te fazer entender o como que você viveu dentro do útero continua impactando a sua vida até hoje. Augusto, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse e dentre tantas especialidades, eu sou especialista no campo da psicologia pré e perinatal, que não tem nada a ver com tratar mulheres grávidas, mas adultos como você, ajudando a regredir, a recuperar as memórias desse período do tempo que estão se expressando hoje em seus comportamentos e você não tem a menor consciência. Para que eu possa te explicar um pouco melhor sobre isso, me responde essas perguntas. Como é que você reage quando alguém te diz não? Como são as suas sensações quando alguém te rejeita, não te convidando para uma festa ou de qualquer outra maneira? Você se isola e promete que nunca mais vai conversar com essa pessoa, ou você briga com essa pessoa, ou às vezes tem pessoas que passam dias chorando. Como é que você reage frente a um diagnóstico? Talvez você não tenha passado por isso ainda, mas pode passar. Frente à perda de um ente querido, de um animalzinho de estimação querido, a términos, a despedidas, ok? Pela própria lei da vida, um dia nós vamos experienciar isso. E o que importa não é esses eventos que vão acontecer naturalmente conosco, mas é a maneira como nós reagimos, a maneira como nós estamos reagindo a tudo isso, elas têm a ver intimamente com memórias do período pré-natal, do momento que você estava crescendo na barriga da sua mãe. Calma, que eu vou te explicar tudo. Can't wait to hear this one. Você já tomou vacina alguma vez na sua vida? Provavelmente algumas, não é verdade? Você sabe o princípio pelo qual a vacina atua, então é injetado dentro de você um vírus enfraquecido para que o seu sistema imunológico pudesse combatê-lo, ok? Para quê? Para que se futuramente, até mesmo décadas lá na frente na sua vida, se você fosse infectado com esse vírus, o seu sistema imunológico iria reconhecer e combater. Mas como o sistema imunológico pode reconhecer e combater o vírus? Porque células têm memórias. Então, essa é a maneira mais fácil de eu explicar para você que células têm memórias. E o que isso tem a ver com esse tema? Tudo, olha só. Uma vez eu fiz essa pergunta, e eu já sei a resposta, mas eu fiz essa pergunta para o criador do campo da psicologia pré e perinatal, William Emerson, em uma de nossas conversas, porque eu sou discípulo direto dele, e eu perguntei assim: Por que, na sua opinião, de uma forma mais direta, é importante trabalhar traumas pré-natais? Aquilo que aconteceu no início da nossa vida antes mesmo de nascer. Ele me disse assim: imagine só que nós somos frutos da menor célula do corpo humano, um espermatozoide, no encontro da maior célula do corpo humano, um óvulo. Então, pela fecundação, ok, essas células vão se multiplicar por meiose, então vão se tornar em 24 horas 2 células, 4, 8, 16, 32 células tronco, né, que a propósito dariam um ser humano igualzinho a você. Depois começa o processo de diferenciação, mas para chegar aos 50 trilhões de células que compõem o seu corpo hoje. Você consegue imaginar, ele me disse, que esses 50 trilhões de células que estão aí no seu corpo têm as informações do período inicial da sua existência? What? Então foi a resposta que ele me deu e eu achei brilhante, né? O porquê explorar esse território pré-natal é tão importante e continua nos influenciando em nossa vida hoje. Só que nós não temos consciência disso. Como eu já disse, são outros tipos de memória. Vai aparecer nos seus comportamentos. Quantas pessoas eu já não tratei, por exemplo, que tem uma tristeza profunda, uma melancolia que a própria vida ao redor não justifica?
outras pessoas que têm reações exacerbadas e exageradas frente a alguns acontecimentos. Por exemplo, uma pessoa tem um término de um relacionamento e ela chega a ter pensamentos suicidas porque um relacionamento terminou. É uma reação muito exagerada frente a um acontecimento. Enfim, todos esses nossos comportamentos, né, eles são ditados, eles são orientados e organizados pelo que nós vivenciamos dentro do útero de nossa mãe. Então se faz muito importante. Muitas pessoas não sabem que o que elas vivenciaram nesse estágio da vida estão impactando não só emocionalmente a vida delas, mas também fisicamente. Deixa eu trazer um exemplo para você. Então, o próprio campo da psicologia pré-perinatal, que é o estudo, né, desde a pré-concepção até 2 anos depois do nascimento, que estuda as vivências que a gente teve naquele momento e os nossos comportamentos e sintomatologia hoje na vida adulta. Vamos pegar o primeiro trimestre da gestação, depois da fecundação lá, que a célula se encontra com o óvulo, né, o espermatozoide com o óvulo, 7 dias depois mais ou menos está se implantando no útero e mais ou menos de 21 a 24 dias depois da fecundação, o coração começa a dar as suas primeiras contrações, ok? Então, geralmente, tomando uma mulher com ciclo menstrual regular, é quando ela descobre que está grávida. Agora imagina só, às vezes uma mulher deseja muito um filho. Essa informação, ela gera um tipo de impacto nesse coração que está no seu período crítico de desenvolvimento. Uma mãe que toma um susto ou até mesmo tem pensamentos ou tentativas abortivas, ela tem um outro impacto nesse coração que está se desenvolvendo. Então, numa história mais real, Graham Farran, que foi um psiquiatra australiano, ele também foi precursor na pesquisa de memória celular e no campo da psicologia pré e perinatal. Em suas regressões, ele descobriu, né, que uma condição que ele tinha no ventrículo esquerdo do coração era devido aos banhos frios que a mãe dele tomava quando descobriu que estava grávida tentando abortar, porque o coração estava em um período crítico de desenvolvimento. O que essa história nos conta, tá? Que dependendo do nível de choque, de trauma, e se pegar, por exemplo, um órgão no seu nível crítico de desenvolvimento no primeiro trimestre, né? Se você estudar embriologia, você vai ver que cada dia, cada semana corresponde ao período crítico de alguma parte se desenvolvendo, e se acontece um trauma e o nível desse trauma, ele pode impactar não somente emocionalmente a psique e a pessoa, ok? Como também fisiologicamente, como no caso de Graham Farran. Bastante interessante, não é? Então, muitas pessoas não fazem ideia do quanto elas estão sendo influenciadas na vida hoje pelo que aconteceu com elas nesse período intrauterino. Now I know. Então muitas pessoas não têm a menor ideia de como comportamentos, sintomas, o que ela vivencia como padrões na vida dela hoje, né, a maioria de sofrimento, tem relação com traumas intrauterinos. E a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre isso. Great, I'm ready to learn. Mas lembra que eu falei sobre andar de bicicleta? Uma vez que você aprende, não tem mais como esquecer. Aqui eu vou te dar uma notícia. Não tem como apagar esses traumas, esquecer esses traumas, porque se esquecer, meu amigo, minha amiga, fosse a solução, eu tô falando disso, daquilo que aconteceu lá quando você estava sendo gestado na barriga da sua mãe, não teria mais impacto hoje, mas não é o que acontece. Então isso até parece uma má notícia, se não tem como esquecer, não tem como apagar, como que eu faço? Porque você anda de bicicleta, você deixa de andar, o aprendizado está lá, porque não é um aprendizado cognitivo, diz respeito a um período de desenvolvimento, que é o período intrauterino, que o aprendizado ele é biológico, ele está em códigos musculares, ele está na nossa bioquímica, no nosso sistema nervoso, nas nossas células, na nossa energia. Então é um pouco mais complexo e o buraco é um pouco mais embaixo. Isso pode parecer uma má notícia, mas não é. E eu vou te explicar, eu vou te contar uma história incrível que aconteceu comigo. Mas antes, se você quiser saber mais sobre esse período intrauterino, eu venho trazendo conteúdos riquíssimos. Então se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário e o seu like, compartilha esse vídeo, todo esse papo que você já sabe que o algoritmo entende e torna mais relevante, né, todo esse processo, e faça isso se de fato está te ajudando essa informação. E olha só, antes de eu te contar porque não é uma má notícia, eu tenho uma boa notícia antes da outra boa notícia, que é o seguinte: está saindo do forno agora o nosso e-book Os Segredos da Vida
dentro do útero, na sua versão 2.0. Tá muito rico esse book com imagens, com histórias, com pesquisas científicas, para você entender de uma forma geral e muito descomplicada, né, todos os eventos e como isso se traduz na sua vida hoje em dia. E esse book ele tem um bônus, tá? Que é um audiobook, ou seja, se você não gosta de ler, mas eu recomendo porque tem imagens incríveis lá deste período do tempo, imagens reais, tá? Você vai poder ouvir aí enquanto você estiver na academia, fazendo caminhada, no trânsito, etc. Tá bom? Então você vai encontrar aqui o link na descrição se você quiser saber mais. E por que é uma boa notícia? Porque veja bem, se eu sei andar de bicicleta, não tem como esquecer, mas eu posso aprender novas habilidades nessa bicicleta. Eu posso aprender a andar numa roda só, eu posso aprender a fazer manobras, eu posso aprender a andar sem as mãos, eu posso aprimorar. Por exemplo, se eu fico andando todo desequilibrado de uma maneira muito mais refinada. Então, esses aprendizados do início da vida, que muitos, por serem devidos a traumas e acontecimentos assim bastante perturbadores, deixam respostas incompletas no nosso sistema nervoso. Então, existe como nós completarmos essas respostas, e a palavra não é ressignificar, ok? Mas é reorganizar e adquirir novas aprendizagens, complementar o aprendizado para que isso se torne muito mais funcional na sua vida. Então, deixa eu trazer aqui um exemplo da minha vida. Com 34 anos, então eu esperei mais de 3 décadas com um trauma de nascimento incubado que eu não fazia nem ideia que existia na minha vida, num primeiro workshop que eu fiz em 2013 do campo da psicologia pré e perinatal, foi trabalhado algo do meu nascimento. Eu comecei a me debater com uma sensação de horror, de pavor, de medo, de que eu não ia conseguir, de uma agonia presa no meu peito, assim, muito tremenda. E com muita habilidade, né, a pessoa que estava me conduzindo, um de meus mestres, Iri Dolecamp, nessa ocasião, ele foi ajudando o meu corpo a liberar esse choque. E na medida que o meu corpo liberava esse choque traumático, eu comecei a ter imagens factuais do meu nascimento. Eu comecei a me lembrar que minha mãe tomou uma hack. Minha mãe, ela ficou desesperada por tomar aquela hack, e aquele sentimento, eu fiquei agarrado com ele. Sentimentos esses que sempre estavam presentes na minha vida em momentos desafiadores. Eles não chegavam a me paralisar, mas me custava muito trabalho conseguir algo, e por conta desse esforço e tanta frustração, acabou me levando a uma depressão profunda. Então, eu consegui organizar o quebra-cabeça de muitas das minhas sensações somente com uma primeira intervenção assertiva no meu nascimento, e ela é muito mais completa do que isso. Eu pude me entender de um jeito que, sei lá, 10 anos de terapia que eu havia feito antes não tinham me levado tão longe. Eu não estou dizendo que você tem que deixar de fazer terapia, ok? Mas eu estou dizendo o quanto esse trabalho me levou além, em resultados assim na minha vida palpáveis, que eu comecei a ver a minha vida se deslanchar além de um entendimento e deixar de ter aquela batalha com sentimentos e sensações e sintomas, tá? Isso aqui é um breve exemplo só para te mostrar como memórias pré-natais que a gente não tem a consciência, não tinha com 34 anos, que o trauma do meu nascimento estava impactando os meus projetos de vida mais importantes, porque eu tinha tido ali um termo técnico, tá? Um choque de anestesia, que em outros vídeos eu vou me aprofundar um pouco mais sobre isso. Então as pessoas não têm essa consciência. Então é uma excelente notícia saber que, primeiro, a gente pode acessar essas memórias, mas não é só acessar, porque nós precisamos organizar intervenções específicas, tá? Então, eu já deixei aqui o e-book, se você quiser saber mais já como ir diretamente para esse trabalho assertivo. Há 10 anos eu já organizo essas vivências nesse trabalho intrauterino com um número limitadíssimo de pessoas, onde as histórias vão emergindo e eu vou fazendo ali junto com a minha equipe essas intervenções corretivas e assertivas, tá? Então, o nome disso é Vivência Pré e Perinatal, acontece no interior de São Paulo, uma experiência de imersão de 3 dias com um número reduzido de pessoas. Você também vai ver aqui abaixo o link, né, para você ter mais informações caso você já esteja nesse momento e queira participar dessa vivência. Mas me deixa saber, você sabia que memórias pré-natais intrauterinas continuam impactando a sua vida até hoje, nos seus comportamentos, nas suas reações? De fato, a maioria das pessoas não faz a menor ideia. Então me deixa aqui nos comentários, né, o que você tem
teve de insight com essas palavras que eu trouxe aqui. Me deixa entender aqui, né, o que você entendeu e o que você gostaria de me perguntar sobre esse campo, porque eu vou continuar trazendo muitos vídeos e muitas experiências acerca desse campo, realmente para agregar novas letras ao seu vocabulário e te levar passos além na terapia, porque ficar brigando uma vida inteira com sintomas ninguém merece. Era isso que eu tinha para te trazer. Eu vou aterrissando aqui com as minhas duas frases preferidas. Que tal você abandonar os seus limites para poder se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima.